Sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou o Ark e hoje nós vamos falar sobre Jujutsu Kaisen, um mangá criado por Gege Akutami. Esse aqui é um pseudônimo. Ele é uma pessoa muito reservada, ao ponto de não sabermos nem seu rosto ou gênero. Sempre que ele aparece, ele usa uma fantasia de seu personagem Mekamaru. Apesar disso, nós sabemos bastante sobre sua vida. Ele nasceu em 26 de fevereiro de 1992. Conheceu o mundo dos mangás na quarta série através de uma revista do seu irmão. Ela era uma Shonen Jump que continha um primeiro capítulo de Bleach que influenciou bastante o autor. Ele gostou tanto de Bleach na época que até chegou a escrever vários poemas sobre ele. Apesar disso, ele só se interessou por criar mangás na quinta série, quando ele se mudou da província de Iwate para Sedai, na província de Miyagi, onde conheceu um amigo que fazia desenhos de mangá e ele começou a imitá-lo. No ensino médio, Hunter x Hunter e Evangelion passaram a influenciar Akutami. Principalmente Evangelion, que o fez querer abordar mitologias em suas obras. Em 2014, Akutami lançou a One Shot Kimishiro Sosa, na revista Shonen Jump Next. Para quem não sabe, One Shots são histórias curtas, com começo, meio e fim em apenas um capítulo, sendo obras originais sem pertencer a nenhuma obra já existente. A One Shot até pode ter continuação, mas ela sempre vai ser o ponto inicial da obra, ou seja, a primeira vez que ela apareceu na mídia. Ainda em 2014, o autor acabou trabalhando como assistente em Kiss X Death. Em 2015, lançou One Shot no Online publicada na Jump Next. Essa que foi publicada novamente no mesmo ano na Wiki Shonen Jump. Em 2016, foi a vez da One Shot de Kaibongai Barabajura, que foi lançada na Shonen Jump. Em 2017, Akutami criou um mangá de 4 capítulos chamado Tokyo Metropolitan Course Technical School, que ele lançou de uma vez na revista Jump Giga. Originalmente, Tokyo Metropolitan contaria a história de Yutokotsu, que seria de uma família que foi amaldiçoada por uma mulher chamada Rika, e todos os seus parentes seriam mortos se a maldição que o assombrasse não fosse exorcizada. A história teria um tom mais sombrio, mas o editor do autor pediu que ele fizesse algumas mudanças, como por exemplo mudar o cenário para um ambiente escolar e acrescentar mais humor nas interações. A obra final tem o Yutokotsu como um garoto amaldiçoado que entra em uma escola Jujutsu para se livrar da maldição que ele tem. E com isso, ele pretende ajudar outras pessoas em situações semelhantes. A série foi bem recebida na Jump Giga e rendeu uma serialização na Shonen Jump. Normalmente, uma one shot é refeita quando se torna um mangá, para se encaixar melhor no formato mais longo, mas Akutami transformou o Tokyo Metropolitan em Jujutsu Kaisen Zero Jujutsu High, sem precisar reescrever a história. Em 2018, mais precisamente em 5 de março, foi lançado o Jujutsu Kaisen em seu estado definitivo na Wiki Shonen Jump, tendo seu primeiro volume separado e exclusivo saindo em 4 de julho de 2018. A história foi publicada até 30 de setembro de 2024. No Brasil, o mangá foi lançado em 21 de agosto de 2020 pela Panini e teve seu último capítulo lançado em 30 de setembro de 2025. Tendo apenas 30 volumes com cerca de 271 capítulos ao todo. O mangá teve uma nota de 8.2. No dia 3 de outubro de 2020, começou a ser lançada a primeira temporada do anime, com 24 episódios, produzida pelo estúdio Mappa. Com a nota de 8.5, ela adaptou até o capítulo 64 do mangá. No dia 24 de dezembro de 2021, foi lançado Jujutsu Kaisen Zero, um filme que adapta um one-shot de Jujutsu. Foi feito pelo estúdio Mappa e tem uma nota de 8.3. No dia 6 de julho de 2023, estreou a segunda temporada com 23 episódios, ainda sendo produzido pelo estúdio Mappa, mas com uma visível mudança no estilo de animação. Isso se deve à segunda temporada ter muitas lutas e eles quererem manter uma alta qualidade nelas. Mas mesmo com essa mudança de visual, ainda foi possível manter a nota na casa dos 8, contando com 8.7. A obra ainda conta com 2 filmes de compilados. Jujutsu Kaisen Shibuya Jiren Tokubetsu Hanshuban X Shimetsu Kaiu Senkou Jouei, mais conhecido como Jujutsu Kaisen Execução, um compilado de 1 hora e 28 minutos da segunda temporada e dos 2 primeiros episódios da terceira, lançado em 7 de novembro de 2025, com a nota de 7.2. E também Jujutsu Kaisen Gaikyoku Gyokusetsu, uma compilação de 1 hora e 50 minutos que compila os arcos Inventário Oculto e Morte Prematura da segunda temporada, que são os 5 primeiros episódios dela, lançado em 30 de maio de 2025 pela Mappa, com uma nota de 8.1.
Ainda existe uma recapitulação de 2 episódios de 24 minutos que aborda a primeira temporada de Jujutsu Kaisen Zero e os primeiros 5 episódios da segunda temporada. Foi lançado nos dias 11 e 18 de agosto de 2023 pela MAPPA, com uma nota de 7.7. Atualmente, Jujutsu Kaisen está tendo a sua terceira temporada, Jujutsu Kaisen Shimetsu Kaiju Zenpei, que começou no dia 8 de janeiro de 2026, com seus 2 primeiros episódios, e ainda continua a ser produzido pela MAPPA. A terceira temporada foi dividida em partes. A primeira parte vai contar com 12 episódios, com um episódio especial de recapitulação lançado após o 7º episódio. A terceira temporada, no final, com todas as suas partes, vai adaptar por completo o arco do Jogo do Abate, que vai até o capítulo 221 do mangá. Uma das coisas legais da terceira temporada é que ela vai trazer o Yuto Kotsu da One Shot para participar da história principal de Jujutsu. E só para vocês saberem, todas as notas eu tirei do My Anime List. Jujutsu ainda conta com uma continuação após o fim do mangá, Jujutsu Kaisen Mojuro. Se passa 68 anos depois da história original. Uma raça alienígena conhecida como Simurianos chega à Terra e os feiticeiros, Yuka e Tsurugi Kotsu, são os protagonistas que irão lutar para impedir a invasão. Ambos os protagonistas são netos do Yuto Kotsu, da One Shot. Ela está sendo lançada atualmente e ainda é escrita por Gege Akutami. Ele começou a ser lançado em 8 de setembro de 2025 e atualmente conta com 18 capítulos, tendo uma nota de 7.2. Por último, mas não menos importante, Jujutsu Kaisen ainda teve adaptações para os jogos, como Jujutsu Kaisen Crush Clash, que acompanha os eventos da primeira temporada do anime, sendo focado em lutas de 2x2 em arenas, bem no estilo Naruto Storm, disponível para PS4, PS5, Xbox One, Series X, Series S, Nintendo Switch e PC. Foi lançado no dia 1º de fevereiro de 2024 pela Bink Inc. e Gendrops, distribuída pela Bandai Namco. Possui uma nota entre 44 e 50 no Metacritic, que vai até a nota 100. Esse jogo ainda recebeu 2 expansões, uma referente ao arco Inventário Oculto e Morte Prematura, lançada em 30 de maio de 2024, e outra sobre o arco do incidente de Shibuya no dia 20 de novembro de 2024. Ambas as expansões são referentes à segunda temporada do anime. O outro jogo é Jujutsu Kaisen Phantom Parade, que foi lançado no Japão dia 21 de novembro de 2023 e no resto do mundo em 7 de novembro de 2024. Lançado para iOS, Android e PC. Foi feito pelo estúdio Sunsap Inc. e publicado pela Toho Games, sendo distribuído mundialmente pela empresa Bilibili Inc. Ele tem histórias originais, mas também tem adaptações do anime. Ele funciona como um jogo de RPG com gacha, que para quem não sabe é uma mecânica que funciona como um caça-níquel. Serve para você conseguir itens, personagens, armas ou qualquer outra coisa por meio de uma loteria, basicamente. É a mesma coisa que as loot boxes nos jogos ocidentais. Também existe um jogo chamado Rei do Jujutsu, que eu não sei se é oficial, eu não consegui confirmar. Ele foi distribuído pela Scener Crazy Games. Ele também é um jogo recente, ele foi lançado no dia 7 de janeiro de 2026. Apesar de eu não conseguir confirmar se ele é ou não oficial, o que eu acredito que não seja, até porque ele é muito parecido com o Jujutsu Kaisen Phantom Parade, ele tem uma boa nota, que é uma nota de 4.5 de 5 na Play Store. Voltando para Jujutsu, ele conta a história de Itadori Yuji, um adolescente que encontra um objeto amaldiçoado e o pega para ver com seus amigos. E enquanto eles estão vendo o tal objeto, uma maldição monstruosa aparece e começa a tentar matar o Yuji e seus amigos. Nesse momento aparece Megumi Fushiguro, um feiticeiro, para poder ajudar eles e lutar contra a maldição. Mas ele acaba levando a pior. Enquanto o Megumi está levando uma surra, o Yuji entra na briga e começa a lutar. E como o monstro que apareceu queria o objeto amaldiçoado, para evitar que ele conseguisse, o Yuji acaba comendo o dedo. E com isso, ele tem o seu corpo dominado por uma maldição, que deseja matar todo mundo. A maldição que dominou Itadori mata a maldição monstruosa e em seguida ele é suprimido pelo próprio Itadori, que assim acaba recuperando o controle do corpo. Nesse momento aparece Satoru Gojo, e após comprovar a capacidade de suprimir a maldição, ele bota o Itadori para dormir. Quando o Itadori acorda, Gojo explica que o objeto amaldiçoado que ele engoliu era um dos 20 dedos de Ryomen Sukuna, o rei das maldições. Agora, as pessoas no topo do mundo Jujutsu querem que ele seja morto, já que o Sukuna é muito perigoso. Mas Gojo oferece ao Itadori viver até que todos os dedos do Sukuna sejam encontrados, para que assim ele os devore e quando ele morrer, ele levar o Sukuna junto.
Já que não é possível destruir os dedos dele de outra maneira, essa é a única forma de matar o Sukuna de vez. O Yuji aceita e a partir daí a história vai seguir o Yuji aprendendo sobre o mundo dos feiticeiros Jujutsu na escola de feiticeiros de Tóquio, enquanto caça maldições. Com o decorrer da história, acabamos sendo apresentados os vilões da obra. Um grupo de maldições que buscam dominar o mundo para que todos neles sejam apenas maldições. Para isso, os planos deles passam por reviver o Sukuna e eliminar o Gojo, o maior feiticeiro vivo. O ponto forte da história é o quão bem escrita ela é. Tudo é bem amarrado, os poderes são únicos e bem explorados, os personagens são carismáticos, a história começa com um tom leve, mas com o passar dos arcos tudo vai ficando mais pesado e mais sério, mas claro que ainda tem seus momentos divertidos, e a adaptação para anime torna tudo ainda melhor. Uma reclamação um tanto comum que eu vi é que o protagonista, o Itadori, não parece um protagonista. As pessoas dizem isso porque ele não tem habilidades poderosas e porque ele apanha pra caramba. Fora que ele não carrega aquela aura de protagonista de shonen que é comum nessas obras voltadas para o público masculino jovem. Pra ser sincero, o Gojo parece muito mais protagonista do que o próprio protagonista. O Itadori não tem nada de especial. E ele passa por muitos incidentes onde parece que nada vai dar certo pra ele. Sempre que ele tá envolvido, só dá ruim. Fora que ele não tira poderes do nada pra ganhar a luta. Eu considero isso uma das melhores coisas da obra. Particularmente, eu considero o Itadori um dos melhores protagonistas dos animes. Não porque ele é incrível ou por ele sempre conseguir superar as coisas, muito menos pela história forçar ele a vencer sempre. Coisas que, por sinal, são escassas na história. Ele é muito bom por ser bem escrito. Ele é um adolescente que acabou de conhecer uma nova faceta do mundo e mesmo ele ficando forte muito rápido, ele ainda se mostra como um novato que acabou de ingressar no mundo de feiticeiros. Ele não chega e pouco depois está batendo de frente com os mais fortes do mundo. Fora que tudo tem peso no protagonista. Ele tem um forte desenvolvimento emocional. Isso é muito bom em Jujutsu. O Itadori é um personagem muito real e a história mostra como esse mundo é cruel, mantendo o Itadori sempre como um novato nesse mundo até o final da história. Por isso que eu vejo o Itadori como um protagonista incrível. Não que ele seja o melhor personagem, longe disso. Eu mesmo prefiro muito mais o Gojo. Mas ele é condizente com a história, ele se mantém com o papel dele. O papel de um cara que chegou agora em um mundo cruel, onde ele tem que aprender a lidar com mortes enquanto percebe que não tem poder para mudar nada. E a história realmente mostra isso. Em nenhum momento ele é mostrado como um cara imbatível, um cara que vai vencer qualquer um. Apesar de todos os elogios, o Jujutsu tem problemas. Eles começam a aparecer principalmente na reta final da história, depois da batalha do Gojo Sukuna. E só para vocês saberem, isso não é spoiler. Fica claro desde o começo que os dois vão lutar em algum momento, isso literalmente é falado pelos personagens. Os problemas a partir dessa luta seria que ele passa a ser rushado, todo o ritmo é bem construído e coeso, pelo menos até esse momento, quando então tudo é jogado de canto para que a história termine de um jeito um tanto leve. Não vou dar spoiler, mas tem vários momentos forçados, momentos em que parece que a história não está avançando, e um final onde muito do peso dos arcos anteriores é tirado. Fora que o próprio Sukuna tem seu peso muito reduzido graças ao final. Não dá pra falar muito sobre os pontos ruins sem dar spoilers sobre como a história termina. Por isso eu não vou conseguir falar tudo em detalhes. Mas independente dos defeitos, a qualidade da trama ainda é muito boa. No contexto geral, a nota 8 combina muito bem com essa obra. Dentre os personagens mais importantes temos o protagonista Yuji, que dispensa comentários já que eu já falei bastante dele. Temos o Megumi Fushiguro, um adolescente que está sob a tutela do Gojo. Ele é meio depressivo, mas acredita que deve ajudar as pessoas. Ele tinha um grande potencial, já que ele está envolvido com os clãs mais poderosos do mundo e tem uma técnica poderosa. Infelizmente, o personagem não foi tão bem explorado. Tem a Nobara Kogisaki, uma garota do interior que foi para a cidade. Ela é esquentada e tem uma personalidade forte. Não tem nada particularmente especial, mas o desfecho dela no meio da história surpreende. Pelo menos a impressão do desfecho é inesperada. Mas quando você descobre o que aconteceu com ela, o desfecho perde parte da força. Apesar de que ela fica um pouco de escanteio se comparada ao Megumi Itadori. Tem o Satoru Gojo, um professor na escola Jujutsu de Tóquio, líder de um dos 3 grandes clãs do mundo e o feiticeiro mais forte vivo. Por ser divertido e brincalhão, além de muito badass, ele acaba por ser muito carismático. Temos o Ryomen Sukuna, o rei das maldições. Ele dividiu sua alma em 20 partes e os colocou em seus dedos. Agora ele precisa de um corpo para conseguir se manifestar. Ele é cruel e sádico e sempre rouba a cena quando ele aparece. Também tem o Suguru Geto,
mas ele é um personagem importante na trama que não dá pra falar muito sem dar spoiler. Jujutsu Kaisen tem um mundo bem interessante. O principal ponto desse universo é a energia amaldiçoada. Ela é o que dá poder para os personagens e as maldições. As maldições só são vistas por pessoas que possuem energia amaldiçoada, assim como só podem ser tocadas por pessoas com essa energia. As maldições são frutos das emoções negativas dos humanos, como medo, ódio ou desespero. Por exemplo, as pessoas têm medo de vulcões, por isso existe uma maldição baseada em vulcões. Feiticeiros mortos sem serem exorcizados também podem se transformar em maldições. As pessoas desse universo possuem poderes especiais chamados de técnicas inatas, técnicas que apenas o indivíduo ou sua linhagem podem ter, como por exemplo a manipulação de sangue ou as 10 sombras. Existem também técnicas que qualquer um pode usar, como por exemplo o Flash Negro. Mas a habilidade mais marcante desse universo são as expansões de domínio. São técnicas que criam uma área delimitada por uma barreira, que possuem as particularidades da técnica inata do indivíduo e garante acerto 100% em qualquer coisa com energia amaldiçoada. Cada pessoa tem uma expansão diferente e qualquer um pode ter, apesar de ser uma técnica muito avançada. Os feiticeiros, maldições e objetos amaldiçoados são divididos em classes, respectivamente da mais fraca para a mais forte, classe 4, classe 3, semi-classe 2, semi-classe 1, classe 1, classe especial 1 e classe especial. As classificações não é algo muito importante. Basicamente indica para qual missão um feiticeiro deve ser enviado. Um feiticeiro classe 4 lida com maldições de classe 4 e assim por diante. E obviamente ela também indica o nível de poder de um feiticeiro. Já no caso das armas, o rank se refere ao seu poder de combate. O mundo Jujutsu é governado pelos anciões que possuem poder político e influência no mundo dos feiticeiros. Também tem os 3 grandes clãs, o clã Zenin, o clã Gojo e o clã Kamo, que também possuem poder político na sociedade dos feiticeiros. Jujutsu Kaisen é uma obra muito boa que eu recomendo para quem gosta de animes shonen em geral, quem gosta de animes como Bleach, Naruto, Boku no Hero ou One Piece. Ele é uma obra com bastante ação e uma boa trama que se passa nos tempos atuais. Para quem curte shonen e ação, esse aqui é uma excelente pedida. Bem, acredito que eu falei tudo que eu tinha para falar, então muito obrigado, senhoras e senhores, a todos que me acompanharam até aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta aí, se inscreve para dar uma moral. Valeu, falou, tchau!